Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alex, professor de Geografia e Atualidades aqui da equipe do CPV e vamos resolver as nossas questões aí da prova. Bem, vamos começar na verdade com uma questão da prova de História, tá? Uma questão da prova de História, porém que foi amplamente discutida nas aulas tanto de Atualidades como de Geografia. É uma questão sobre um assunto, né, abordado, é a questão palestina. Então, uma questão simples, sem problemas. Foi apresentado um mapa, né, e o mapa destaca 4 regiões, né, as 4 regiões que foram conquistadas, anexadas num determinado conflito. Bem, que regiões são essas? As colinas de Golã, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a península do Sinai. Então, facilmente você deveria lembrar que a guerra em questão é a Guerra dos 6 Dias, né, em 1967. Portanto, a nossa alternativa aí é B, de bola, ok? Agora vamos para as nossas questões de geografia, as questões de geografia geral. Bem, foi apresentado um texto, né, e esse texto era referente às 2 primeiras questões. E uma questão referente, na verdade um texto referente ao problema que ocorreu no Japão. Discutimos muito aí nas nossas aulas, né, o maremoto, o terremoto, seguido do tsunami e tal. Bem, então na primeira questão, na verdade, era uma questão de interpretação, porque o aluno deveria lembrar que o texto, né, as informações apresentadas são improcedentes. Por quê? Porque não há como, vamos dizer assim, o homem intervir ou, de certa maneira, né, interferir no comportamento das placas tectônicas. Então, uma questão muito simples. Já a questão 67 já era uma questão onde você precisava ter um pouquinho mais, lembrar um pouquinho mais de algumas informações, né? Já é uma questão que já faz uma relação com os aspectos econômicos do Japão, as dificuldades, né? Você tinha um mapa apresentado e você tinha que ver todo o potencial econômico, recursos naturais, ocupação do território, né? E principalmente a construção das usinas hidrelétricas, das usinas nucleares, né? Lembrando que o tsunami atingiu o território que comprometeu lá as usinas de Fukushima, né? O complexo nuclear de Fukushima. Então, facilmente aí você lembraria, né, das informações, da necessidade ou da dependência, melhor dizendo, do Japão em relação à energia nuclear. Portanto, a alternativa correta aí seria a letra E, ok? Bem, a questão de número 68 é uma questão direta, né? Foi apresentado um mapa, tá? Um mapa mundi e algumas áreas em destaque. Bem, norte da África, grande parte da Ásia, né? Diretamente, não é? Como comentamos nas aulas, muitas vezes eles te dão um mapa e pedem um título. Nesse caso, a alternativa que retrata melhor, né, o mapa é a alternativa A, mundo muçulmano. Questão simples e direta. Bem, a nossa questão de 69 é uma questão de geografia geral, atualidades, né, tanto faz. Por quê? É uma questão que envolve, né, as revoltas no mundo árabe. Outro assunto muito discutido em todas as nossas aulas. E, nesse caso, foi apresentado um mapa, né, e um texto, né, que cita a Tunísia, cita o Egito, mas faz uma afirmação referente ao governo da Arábia Saudita. Bem, nesse sentido, você deveria lembrar que, né, quais são os países que tinham uma postura pró-Ocidente, países que tinham uma postura anti-Ocidente, né, ver quais as implicações geopolíticas de todas essas revoltas, as características comuns, as suas diferenças. E, nesse caso, era importante lembrar que a Arábia Saudita é um país, né, vamos dizer, aliado dos Estados Unidos e um país que tem uma importância fundamental, né, no que diz respeito à economia. Por quê? Porque possui uma das maiores reservas de petróleo no mundo. Lembrando dessas informações simples sobre a Arábia Saudita, teríamos como resposta a alternativa B, ok?
Tá? O Estado Saudita, localizado junto ao Golfo Pérsico, apresenta as maiores reservas mundiais de petróleo e é aliado norte-americano. Ok? Nossa próxima questão, geografia geral, foi apresentado um mapa dos Estados Unidos, né, e alguns estados foram destacados pelas letras, né, A, B, C, D e E, e na informação, no texto, né, apresentado na própria questão, a banca pergunta lá, né, um estado que possui uma população abaixo de 18 anos, de maioria latina, né, que remete a um futuro próximo. O fato de um estado terá na sua maioria, vamos dizer assim, uma população de fala, né, de língua espanhola. Bem, facilmente chegaríamos na alternativa A, né, porque na letra A no mapa nós temos o estado da Califórnia, ok? Também uma questão simples e direta. Bem, agora vamos às questões especificamente também de atualidades. Bem, vale a pena lembrar que foram, né, das questões apresentadas, seguindo o padrão da prova da SPM, 7 questões sobre política internacional, o Brasil, né, e 3 questões sobre cultura. E essas questões que envolvem o tema cultura, né, são questões relacionadas a cinema, música, literatura. E a questão 71 era justamente a questão sobre cinema. E uma questão também simples e muito direta, né? A banca cita o filme Trabalho Interno e pergunta qual foi a premiação, né, que esse filme recebeu no Oscar. Bem, alternativa, né, simples, direta, como eu disse, melhor documentário, essa foi a premiação, portanto, alternativa B de bola, ok? Bem, a questão 72 é uma questão que envolveu uma polêmica recente aqui no Brasil a respeito de uma, né, famosa personalidade da MPB, né, a Maria Bethânia. Então, essa já, no caso, é a resposta, referente aí à captação, né, de recursos para a elaboração de um site tal, e como, né, o governo destinaria recursos para um site privado, vamos dizer assim, né, isso gerou uma grande polêmica na mídia, inclusive outros artistas, outras personalidades vieram a debater nas redes sociais essa questão. Então, no caso, a banca perguntava qual era essa personalidade da música que se envolveu nessa polêmica, alternativa de Maria Bethânia, ok? Bem, a questão 73 é a terceira questão sobre cultura, e uma questão, na verdade, de literatura, né? Infelizmente, no início desse ano, tivemos a morte do escritor gaúcho, né, Moacir Cicliar, e a respeito da biografia, vamos dizer assim, desse escritor, você teria que aí trabalhar com as alternativas, eliminar algumas, tal, e chegaríamos aí na alternativa C, né? O autor em questão, né, consagrado, pois chegou a receber, né, o prêmio Jabuti nos anos de 88, nos anos de 93 e ainda em 2009, ok? Bem, a questão 74, aí já são as últimas questões da prova, né? São as questões relacionadas com política internacional, ou Brasil, ou a relação. E essa questão também tratou de um assunto muito importante nesse semestre, que foi a recente visita, né, do presidente Obama aqui ao Brasil. E nos assuntos abordados, nos acordos econômicos, tal, alguns temas foram mais polêmicos, ou melhor, a presidenta Dilma Rousseff, ela tocou em alguns assuntos delicados, né, em relação à posição dos Estados Unidos perante o Brasil, a política externa brasileira, algumas divergências, vamos dizer assim. E o aluno deveria lembrar aí de 2 tópicos, 2 pontos amplamente debatidos nesse semestre. Primeiro, tá, a aspiração do governo brasileiro em conseguir a sua cadeira seu assento permanente, né, no Conselho de Segurança da ONU, uma antiga reivindicação da política externa brasileira. E a outra polêmica tocada pela presidenta Dilma foi justamente a questão da guerra cambial. Nós vimos nas aulas que os Estados Unidos, né, junto com a China, são os principais vilões no que a gente pode dizer, né, no que a gente destaca como a desvalorização competitiva. Então, a questão da desvalorização
né, do dólar perante outras moedas e a questão do Conselho de Segurança são as alternativas, são os itens que você deveria lembrar, né, para resolver essa questão. Portanto, alternativa C, ok? A questão de número 75 também está relacionada a essa posição do Brasil no cenário internacional, né, as aspirações da política externa brasileira e tal. E nesse semestre nós tivemos alguns pontos aí importantes. Em primeiro lugar, dentro do assunto revoltas do mundo árabe, o posicionamento do Brasil perante a Líbia. Bem, lembrando ainda a sequência de fatos, inicialmente, né, o Conselho de Segurança da ONU adotou sanções econômicas, né, contra o regime de Muammar Gaddafi na Líbia e, posteriormente, houve a autorização para, né, uma intervenção militar, no sentido de impor, né, uma zona de exclusão aérea ao país. Pois bem, foi justamente essa intervenção militar que foi questionada pelo Brasil. O posicionamento do Brasil perante a votação no Conselho foi a abstenção. O Brasil, né, a política externa brasileira, né, definia que era necessário a adoção de sanções econômicas, mas sem o uso da intervenção militar, ok? Outro ponto importante da política externa brasileira nesse semestre foi o posicionamento em relação ao Irã. Bem, no ano de 2010, o governo brasileiro se aproxima, né, do governo iraniano e a grande questão, a grande polêmica era o posicionamento do Brasil, né, perante o programa nuclear do Irã. Então o Brasil apoia o programa nuclear do Irã. Mas, nesse ano, nós tivemos uma mudança em relação a essa postura, não na verdade em relação à questão nuclear, e sim aos direitos humanos. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil votou a favor do envio de um relator, né, de uma fiscalização, de uma maneira simples, mas de um relator que será enviado ao Irã e fará uma inspeção ao país para ver se o país realmente cumpre, respeita a questão dos direitos humanos. Vimos nas nossas aulas que a mídia encarou essa questão como se fosse uma mudança de postura em relação ao Irã. Mas nós vimos, detalhamos, a questão nuclear é uma coisa, a questão dos direitos humanos é outra. Tá? Mas como falamos muitas vezes nas nossas aulas, esses assuntos eram esperados sim. O posicionamento do Brasil perante a Líbia e o posicionamento do Brasil perante o Irã. Bem, voltando à questão, a alternativa, só para finalizar, a alternativa que tocava nessa questão aí, ou nesses tópicos levantados aqui agora na explicação, era a alternativa D, de dado, ok? Beleza. Próxima questão. Uma questão envolvendo geografia do Brasil também. Nós tivemos algumas polêmicas em relação à construção de algumas hidroelétricas. Foi apresentado um texto, né, sobre a hidroelétrica de Jirau e tivemos nesse semestre uma manifestação onde, inclusive, infelizmente, foram manifestações violentas e a presidenta Dilma, inclusive, autorizou o envio da Força de Segurança Nacional para conter os manifestantes e tal. Mas essa manifestação tinha como principal motivo as condições de trabalho, a falta de segurança no canteiro de obras. Então, nesse sentido, a alternativa correta seria a E. Os conflitos estavam relacionados à construção de uma usina hidrelétrica. Não necessariamente ao posicionamento se a usina deveria ser construída ou não, ok? Mas como são conflitos relacionados a reivindicações, melhor dizendo, relacionadas com a busca por melhores condições de trabalho, então essa seria a alternativa E. Porém, devemos aqui ressaltar um infeliz, vamos dizer assim, né, um detalhe nessa questão. Infelizmente, o texto apresentado, a fonte, troca a localização. A usina de Jirau não está localizada no estado de Roraima, como o texto apresentado diz, e sim Rondônia. Mesmo assim, acredito que o aluno não teria problema nessa questão, ok? Bem, a próxima, tá, é novamente uma questão sobre o Japão. Veja que interessante, né? Ou melhor,
tendo como, destacando como tema de fundo o Japão, porque a respeito da polêmica ou da questão nuclear da usina de Fukushima, a banca faz uma relação com o Brasil. Assunto também que discutimos muito, sabíamos praticamente que o tema energia nuclear apareceria na prova, e apareceu. Então a questão era sobre a política energética do Brasil e principalmente com a construção das usinas de Angra. A usina de Angra 1, Angra 2, Angra 3 e tal. Bem, as informações você praticamente ia trabalhar com a eliminação e chegaria facilmente na alternativa A, onde aproximadamente a energia gerada pelas usinas de Angra, a energia consumida, ela corresponde praticamente a 50% da energia consumida no estado do Rio de Janeiro. 3% em termos nacionais e mais de 50% no estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, alternativa A. Bem, a nossa questão de número 78 é uma questão relacionada ao site, ao famoso site com vazamento de notícias, Wikileaks. E a pergunta era simples e direta, perguntando o que era esse site ou qual era uma polêmica. Então, facilmente você chegaria na alternativa B, ok? Bem, nossa penúltima questão, essa questão 79, é uma questão que fala da política internacional e, na verdade, de política econômica, e dos investimentos da China, não só no Brasil, mas principalmente nos países da América Latina. Comentamos nas aulas a importância da visita da presidenta Dilma à China, a cúpula dos BRICS, mas essa questão era simples e direta. Ela era uma questão onde o aluno deveria lembrar que a América Latina tornou-se o principal alvo dos investimentos chineses, principalmente no que diz respeito a commodities. Então, nesse caso, a alternativa B, bola, ok? E a nossa última questão, um assunto também muito esperado na prova, a crise europeia. Nós vimos caso a caso nas aulas os países, qual a situação, vimos as características gerais da crise europeia, mas vimos as particularidades e o texto foi citado, ou o texto apresentado referia-se a Portugal, mas a pergunta era, além de Portugal, quais os outros países que enfrentavam dificuldades e foram contemplados com pacotes de ajuda econômica da União Europeia e do FMI? Nesse sentido, ficaria fácil, a alternativa é a letra E, Grécia e Irlanda seriam esses países, ok? Bem, acredito que vocês tiveram sucesso nessa prova, foram assuntos amplamente discutidos aqui nas nossas aulas, e esse é vale a pena lembrar que foram questões muito bem elaboradas, com utilização de mapas, tabelinhas. Vimos também alguns assuntos que você já viu com o professor Parejo nas aulas de Geografia do Brasil, a questão sobre o Milton Santos, até o tema de redação também discutimos aqui nas nossas aulas. Então a banca foi feliz em relação à escolha dos temas, questões que não foram, vamos dizer assim, muito fáceis, grau médio, mas o objetivo nesse sentido era privilegiar o aluno bem preparado, e não há dúvida que vocês estavam preparados para essas questões, ok? Bem, esses foram os nossos comentários, um grande abraço e tchau.